mães! Eu vim aqui, pela solicitação de vocês, contar um pouquinho da minha história dentro da fonoaudiologia, né? Eu sou Caroline Hentz, fonoaudióloga da Clínica Comunicare, e nós viemos para contar um pouquinho da importância da audiometria nas crianças e na fase escolar, né? Então vamos falar um pouquinho por que eu fui fazer fonoaudiologia. Eu sou fonoaudióloga, minha segunda formação, a minha primeira é pedagoga, professora de educação especial. E eu dava aula para crianças com deficiência múltiplas, né? Nós tínhamos deficiência visual, auditiva, física, né? Todas as deficiências dentro da sala de aula, que era uma escola especializada. E me chamou a atenção duas crianças, que a mãe falava que ele era safado, porque ele não escutava ela falar quando ela chamava, mas escutava o caminhão do pai quando chegava na esquina. Então ela colocava que ele era safado, o termo que ela usava, né? E o outro é que eu falava tudo, ele entendia o que eu falava, mas ele não conseguia emitir o som, né? E aí eu fui estudar fonoaudiologia para entendê-los. Quando, no meu primeiro ano no meu primeiro módulo da fonoaudiologia, eu levei todos os meus alunos para fazer audiometria. E esse menino, que a mãe chamava, né, que ele era safado, assim, entre aspas, o que deu no exame da audiometria? Foi dado que ele tinha uma perda de moderada a severa. Então, o que é uma perda de moderada a severa? É uma perda leve, né, é dos 20 aos 40, dos 40 aos 70 moderada, dos 70 ao 90 severa e depois aprofunda. E então ele não escutava do 50 para cima, que é o mais importante, que são os fonemas, né? É onde a gente consegue identificar a fala, né? O resto é ruído, né? Ruído, barulho. Então ele não escutava direito porque ela falava em 20 e 30 decibéis. Então não é porque ele não queria, ele estava sem poder entender o que ela falava. Mas o caminhão vinha, porque o caminhão está em 90, 100 dependendo. Então ele escutava o caminhão, né? O pai vindo de caminhão ele escutava, mas quando ela chamava não. Aí ela dizia que só quando ela gritava, mas quando ela gritava, aqui tem um bebê chorando, que é em 60 decibéis, ele escutava. E aí foi comprovada essa deficiência dele, né? Uma deficiência auditiva, mas ele já estava com 10 anos, foi alfabetizado com 10 comigo, e ele falou aos 9 anos. E nesse processo de falar e aprender, ele foi inserido numa sala de educação de deficiência intelectual, sendo que ele era um deficiente auditivo. Mas por quê? Porque naquela época não fazia o exame que em 2007 foi dado como lei, que é o TAM, né? Que é o exame da orelhinha, né? E ele não tinha feito, então não foi diagnosticado logo como do bebê. Então o que a gente pede, quais são os passos que a gente pede para uma criança? É o exame quando nasce, que é na maternidade, que é o exame da orelhinha, que é muito importante a gente ter esse exame. Já é um índice ali que a gente vai ver se tem uma perda ou não. Depois a gente pede para os pais ficarem atentos às otites de repetições, às inflamações que tem no ouvido, né? A gente fala para os pais não amamentarem as crianças deitado e sim posicionado, praticamente quase sentado, para não entrar líquido no ouvido, para não dar inflamação no ouvido. E isso a gente fica em alerta. Quando chega na fase escolar, a gente pede para fazer uma audiometria. Por quê? Para saber exatamente aonde está a capacidade da audição dessa criança. Por que a gente pede a audiometria? Porque exatamente a gente tem que saber que os fonemas eles estão classificados em 20 decibéis a 45 decibéis. Então, se a criança tem algum impedimento nessa frequência, isso prejudica a criança a entender o som da letra, que a gente fala de fonemas. E aí, essa criança vai ter um prejuízo na discriminação auditiva para entender o que o professor está falando.
né? E aí a criança vai trocar as letras, né? E prejudicando o desenvolvimento da fase da alfabetização, tanto para a escrita quanto para discriminar auditivamente, né? Então os pais têm que ficar bem atentos à importância da audiometria. Agora, o que leva a audiometria, aos exames audiológicos para a criança com TEA? A gente pede que a criança, né, que venha com o exame do TAM, que é logo que a criança nasce, um dos exames. E quando a criança é muito pequena, a gente pede o BERA, porque nós não precisamos da resposta da criança. Porque a audiometria, a criança escuta um apito e ela levanta a mãozinha. Já com o TEA, a gente não vai ter essa resposta. Então a gente pede para fazer o BERA, que aí a gente sana a dúvida de uma perda de audição, né? De ser um deficiente auditivo. E com isso a gente vai eliminando algumas características para ter um exame fidedigno, né? Do resultado da avaliação. O que nós indicamos para os pais, que também é importante? Não usar cotonete, e aí os pais usam. Então assim, lembre, Deus deu o dedinho, né, o dedo mindinho. Então o que a gente vai fazer? Colocar só onde o dedo alcança para limpar o ouvido, não usar o cotonete, para não prejudicar, porque tem a membrana timpânica. Então como que é dentro do nosso ouvido, né? Tem o pavilhão auricular, o canal auditivo e a membrana timpânica, que seriam a orelha externa, depois a orelha média, que são os 3 ossículos, né? O martelo, o bigorna e o estribo, e a tuba auditiva, e depois a orelha interna, que é a cóclea, e depois vem o nervo coclear, que vai a informação para o cérebro. Então, se você usa o cotonete, você pode estar cutucando a membrana timpânica e aí vir a perfurar essa membrana timpânica, havendo um prejuízo na parte do som para nossa orelha. Se a criança está gripada, também interfere, porque atinge na orelha média, e aí a criança fica parecendo que está flutuando essa informação e ela não consegue também discriminar o som. Então a gente pede que sempre faça esse exame, se não puder fazer de 6 em 6 meses, que no mínimo os pais se atentem a fazer uma vez por ano esse exame da audiometria. Na fase escolar também, aqui dentro da Comunicare, nós temos a parte da audiometria, mas também o exame de processamento central, né? Que é o PA, processamento auditivo, né? E aí a gente também faz esse exame aqui para ver se a criança tem alguma desordem dessa habilidade, né, do processamento. Então nós também contemplamos com a audiometria e o exame do processamento. Mães, se vocês quiserem mais informações, escrevam para nós ou mandem o WhatsApp para a gente poder sanar algumas dúvidas que vocês tenham, ou peçam uma palestra e a gente faz essa orientação para vocês saberem com mais detalhes, porque aqui a gente deu uma pincelada no assunto, né? Então a gente tentou sanar algumas dúvidas que algumas mães pediram, mas não dá pra gente contemplar todas as informações no mínimo detalhe como nós gostaríamos que fizéssemos, tá bom? Beijo, agradeço a oportunidade e até a próxima!